Boa noite, gente. João Gabriel, Solimar, Foguinho. Vamos aguardar as pessoas acessarem a live para a gente começar. Rob, Guimes, Lúcia, saudades de todos. Sálua, Maria, boa noite a todas e todos. Georgitânia. Bom, pessoal, enquanto as pessoas vão entrando, a Rúbia também daqui a pouco deve acessar a live. Para quem não me conhece, eu sou a Camila, eu sou professora, né, na Universidade Federal de Uberlândia e dentro do NEAB, dentro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, eu estou na coordenação de pesquisa, né, do nosso núcleo. Então, para aqueles que estão participando pela primeira vez hoje, né, a gente tem essa necessidade do isolamento social. Então, por isso, o NEAB vem fazendo, né, essa atividade do Conversando com o NEAB. Sempre às quartas-feiras, nesse mesmo horário, às 6h30 da tarde, né? Vou aproveitar o espaço para convidá-los para acessar, curtirem, né? As redes sociais do NEAB, o Instagram, o YouTube, o Facebook, nós estamos nessas redes. Eu vi que a Rúbia já acessou aqui, eu vou convidá-la para entrar aqui na live. Havendo qualquer problema, pessoal, de conexão ou de som, vocês podem ir avisando que eu consigo acompanhar aqui nos comentários. A Rúbia tá conectando. Tudo bem, Rúbia? Olá. Um somzinho, um zunidozinho. Isso. Será que fica melhor se eu tirar o fone? Tenta. Peraí. Ah, fica bem melhor. Melhorou? Aham, ótimo. Tudo bem? Tudo jóia. Então, primeiro eu gostaria de te agradecer imensamente, né, pelo convite, por aceitar esse convite, né, de trazer algumas reflexões em relação a esse 13 de maio, né, o que a gente tem para pensar, né, sobre essa data. Muito bom tê-la aqui, uma pessoa que é tão importante para a gente no NEAD, né? Eu acho que o meu som tá com um eco. Tipo, eu tô falando e tô me ouvindo. Não sei se você tá com dois. Não, eu tô só com o telefone Só normal, com com o seu celular. celular. Não sei o que pode ser. Você Eu quer não que sei se coloque de por mim volta o tudo bem, fone? mas só que eu não sei se como que tá pro pessoal que tá ouvindo. Eu não tem problema, não. Tá Que tudo eu vou bem falar pra pouco. vocês, gente? Ai, meu Tô aqui Deus. mais para ouvir. Antes de começar, eu queria primeiro te apresentar, né, para as pessoas, Rúbia. Ah, então, o Guilherme está falando, Camila, sua fala está com eco. Eu ponho de volta Deixa eu o tentar fone? com o fone aqui. Talvez seja o meu. Só um minuto. Rúbia, tenta colocar seu fone, o João Gabriel tá falando. Olha, eu fiz uma gambiarra com esse fone aqui, eu não vou poder pôr e tirar ele toda hora, não. Pera aí. Tá, vamos ver. Peraí, Ah, parou deixa eu fazer um mesmo. esquema aqui. O fone. Peraí. Aí,
E aí, como é que Com tá o seu agora? iPhone tem um zunido. Eu não sei o que, que fica melhor, se é com o eco ou com o zunido. Vamos falando e aí a gente vai se ajustando também. Então, pra Nenhum mim problema. não tem nada, nem eco, nem zunido, assim. Eu não sei como pode resolver Deixa eu ver esse se o trem. que, que as pessoas estão achando. Tô vendo que tem pessoas entrando ainda. E aí a gente vai acompanhando aqui o que, que eles acham melhor. Mas enquanto isso, eu acho que dá para eu ir falando sobre a sua bio, né? Quem é a Rúbia Freitas, né? A Rúbia Freitas, ela é advogada formada aqui pela Universidade Federal de Uberlândia, né? Esteve conosco por muitos anos colaborando, né, como pesquisadora associada no NEAB. A Rúbia é pós-graduada em Educação em Direitos Humanos e Direito e Processo Tributário. Tem atuação no enfrentamento ao racismo, tendo ministrado aulas, mesas redondas e palestras sobre o tema. Atuou junto ao terceiro setor como consultor em projetos e atualmente, né, desculpa, participa do desenvolvimento de ferramentas e possibilidades para o afronegócio. Gostei muito desse afronegócio. Deixa eu ver o que as pessoas estão falando do som. É melhor tirar o ruído, com eco é melhor. Tem que fazer Ixi, uma votação. Mas eu acho que tudo eu, bem, o eu posso, eco, porque eu vou falar pouco. eu posso sair do telefone e tentar conectar pelo computador para ver se Não, melhora, não. mas Vamos deixar assim, porque eu acho que eu vou falar pouco, então tudo bem, tá? Eu acho que por você vai mim, falar mais e o eco é meu, então tudo bem, sem problemas. é. Ah, Bom, então tá. então, gente, a proposta desse bate-papo hoje é o quê? Vamos tentar desmistificar um pouco, né, as informações que a gente tem, de um modo geral, sobre o 13 de maio. Então, tentar exemplificar alguns elementos do A sua racismo estrutural, o quanto esse debate limita ainda, né, a questão dos direitos fundamentais, né? E, além disso, mostrar que mesmo com esse cenário, nós, enquanto população negra, nós somos potência, né? O quanto a gente conseguiria determinar eleições, determinar comércio, ciências, o quanto somos potência enquanto população desse país. O fato de determos conhecimento ancestral para tecnologias das mais variadas e poder contribuir de fato para construir o que a gente vem chamando de afrofuturismo, né? Outras possibilidades de sociedade, né? Então, primeiro, Rubia, eu queria que você falasse um pouco disso, desse contexto, e trouxesse um pouco também sobre o panorama das principais leis abolicionistas. bom. Bom, então, primeiro eu quero agradecer o convite ao NEAB, apesar de me sentir em casa no NEAB, eu confesso que eu estou um pouco nervosa com essa questão Não fique. das novas tecnologias e mídias digitais, mas estamos aí. Queria mandar um beijo para sua mãe linda, que eu vi ela aí, poder dizer para ela que eu Ela acho ela assiste linda. todas. E vamos lá. Então, assim, eu fiquei muito feliz com essa proposta e apesar de já estar há muito tempo trabalhando com esse tema, eu continuo achando que esse tema é de extrema relevância, né? É um tema que a gente não pode esquecer, a gente tem que sempre retomar, que é a questão do processo abolicionista, porque, infelizmente, ainda são ditas meias verdades, digamos assim, a respeito desse processo, e isso compromete, na atualidade, a nossa luta, a nossa busca, né, por reconhecimento de direitos fundamentais. Então, eu tenho dois objetivos principais com essa oportunidade, dessa fala, dessa troca, né? E o primeiro é isso, é poder apontar através da legislação, das legislações abolicionistas, como que foi construída essa estrutura que limita o nosso acesso aos direitos fundamentais até hoje, causando uma desigualdade muito grande, né, entre afro-brasileiros e os demais. E o segundo ponto é mostrar que já naquela época, né, em contraponto a essas legislações e esse Estado genocida, que é o que essas legislações mostram para a gente, é que já naquele momento, em contraponto, existia um movimento, existia uma potência, existia uma construção, uma luta, uma resistência de se criar um outro tipo de sociedade,
criar um outro tipo de sociedade em que todos pudessem estar, viver, existir, né? E essa aí é uma das chamadas do afrofuturismo, é construir um futuro em que a gente exista, né? Que o genocídio não aconteça, como é essa política do Estado desde sempre, né? Desde a escravização. Então, para começar colocando a sua pergunta, né, o que você colocou para mim, é em relação ao 13 de maio, né, essa data de hoje, em que é tão falada a respeito da Lei Áurea. E a primeira pergunta que eu acho bacana a gente se fazer é se de fato essa legislação, se uma lei, ela poderia de fato acabar com a escravização, esse regime de exploração do ser humano, especificamente a gente está falando aqui da população africana e os seus descendentes. Porque a Lei Áurea, ela é muito pequenininha, ela só tem 2 artigos. Então, no primeiro artigo, ela declara extinta a escravidão, ou seja, a escravidão acabou, é o que está se dizendo. E no artigo 2º, ela diz que tudo aquilo que for contrário a isso, ou seja, o fim da escravidão, está revogado, não vale mais. O que vale é que a partir de hoje não existe mais escravidão no país. Então, e aí? Né, o que vocês acham? Assim? Será que realmente essa legislação tão pequenininha, apenas com esses 2 artigos, ela teria força, ela teria eficiência, ela teria resultado no sentido de acabar com a escravização e permitir uma outra construção social no nosso país? Então, inicialmente, e vendo tudo que a gente vive até hoje, não. Mas a resposta específica a essa pergunta, sobre essa possibilidade, né, desse efeito, dessa lei áurea, que deu fim à escravidão no Brasil, está na legislação anterior, que é a legislação dos sexagenários. Eu vou pegar aqui para ler para vocês exatamente o que está previsto lá. Na lei dos sexagenários, que também é muito conhecida entre a gente, né? A gente vê na escola de uma forma completamente reduzida, mas pelo menos o nome, normalmente a gente faz uma alusão. E a gente normalmente fala assim, lei dos sexagenários, é que deu liberdade àqueles com mais de 60 anos. Não é verdade. Não é isso que está escrito na legislação. Né? O que a legislação estabelece é um pagamento de indenização gradual, que é avaliado de acordo com a idade e a saúde daquelas pessoas. Mas, enfim, a gente vai falar sobre isso mais para frente. A questão que eu quero trazer agora é que a lei dos sexagenários, ela trouxe o quê? Ela trouxe que, até aquele momento, se existia uma relação de propriedade em relação a essas pessoas. Tanto a sociedade quanto a legislação, mesmo vendo em que se tratava de pessoas, aceitou e considerou essas pessoas enquanto objeto, enquanto coisa. E até então era feito assim. Só que quando chegou a lei do sexagenário, está escrito lá o quê? Que esse direito desse dono de escravizados, né, desse senhor, desse proprietário, o direito de receber uma indenização por esse rompimento de propriedade ia acabar com a escravidão. Está lá no sexagenário. Então é assim, olha, até hoje funcionou assim. Está aí a alforria, está aí as indenizações para os casos de liberdade e libertação. Mas esse seu direito de receber essa indenização vai acabar com o fim da escravidão. E aí logo depois veio a Lei Áurea com seu artigo curtinho, o artigo 1º, declarando extinta a escravidão. Então, com base nisso, eu digo que essa legislação, Lei Áurea, tão comemorada, né, com o fim da escravização, ela teve uma preocupação que não, de fato, o reconhecimento de humanidade e a inclusão da população afro-brasileira naquele momento. Mas ela teve uma preocupação com o direito de propriedade dessas pessoas, desses senhores donos de escravizados. Porque ela já tinha avisado antes. Isso já acontecia antes. E a lei do sexagenário, que é a lei anterior, ela falou isso, olha, vai acabar esse seu direito aí, hein? Assim que a escravidão for extinta, você não vai ter direito mais à indenização. Logo depois, poucos anos depois, vem a Lei Áurea com essas 2 indicações muito objetivas. Só declarou o fim da escravidão e revogou tudo o contrário. Entendi. Então, a resposta à pergunta inicial que eu fiz é que não.
A Lei Áurea não tem nem possibilidade legal, no texto da sua lei, de trazer o mínimo de reconhecimento, de reparação ou de inclusão dessas pessoas na sociedade. Ótimo. E você falando, então, assim, é isso que você falou, né, Rubem? O que a gente tem, de modo geral, de informações, esse contexto é o da escola, né? A gente vê muito na escola, e o que você está trazendo é que a lei, ela mais garante algum tipo de benefício para quem eram os donos, né? Tipo, está mais preocupado com essa situação de propriedade. Os torturadores, né? Vamos Isso, usar essa palavra, os os exploradores e exploradores. genocidas. Então a lei estava mais preocupada com esse lado, né, de quem explorava esse trabalho, do que propriamente preocupada com a situação desses escravizados, né? Então a gente sempre fica problematizando e perguntando, e o 14 de maio, né? O que aconteceu depois, né? Uma Sim, coisa que você trouxe, exatamente. Rubi, ainda nesse contexto, eu e muitas pessoas que estão vendo provavelmente não são da área do direito, eu queria que você falasse um pouco mais dessa questão da legislação que tratou o negro como coisa. Tá bom. E antes eu só queria pedir, assim, se caso alguém que estiver nos vendo, né, me ouvindo, achar que eu estou falando ainda de uma forma muito confusa e muito técnica, só sinaliza que eu vou mudando a forma de falar, né, porque eu tenho essa preocupação que, na verdade, deveria ser de todo mundo, né? Todo mundo deveria ter acesso, não deveria ser tão restrito, não deveria ter essa linguagem tão técnica que às vezes dificulta até a gente mesmo que trabalha com o direito de entender tudo a respeito desse universo, né, desse mundo jurídico. Mas então vamos lá. O que acontece? A gente tinha na Constituição Imperial a garantia do direito irrestrito de propriedade, direito de propriedade pleno, né? E o que foi esse processo de escravização para a legislação, né? Aos olhos da legislação, como que é possível, né? Como que eu posso ir até um lugar, pegar as pessoas, explorar, torturar, raptar, né? Trazer e forçá-las ao trabalho. Apesar de todo o discurso moral, todas as questões que vinham religiosas, né, que tentaram justificar essa possibilidade, eu também tive o direito como ferramenta. E ele disse o quê? Ele disse que isso era possível porque era uma relação de propriedade, tal qual uma cadeira. Então você vai lá e compra uma cadeira, a cadeira é sua. Né? Se você quiser, você põe ela dentro da sua casa, você deixa ela no sol, no quintal. Se você quiser, você joga fora. Se você quiser, você quebra. Ela é sua. E se alguém vier e pegar essa cadeira de você, falar, não, essa cadeira não é sua, mas ela é minha, você tem que receber indenização de alguma forma, porque você vai ter tolhido ali o seu direito de propriedade. Fazendo uma analogia muito simples, né, foi exatamente o mesmo entendimento a respeito dessa dominação, né, das pessoas brancas em relação aos africanos e os seus descendentes. Foi estipulado ali uma relação de domínio, e essa relação de domínio foi garantida através de uma relação de propriedade. Então, você vai ver vários documentos da época, por exemplo, em que essas pessoas elas eram dado em usufruto, dado em pagamento, compra e venda, avaliado. Então, por exemplo, hoje você vai vender seu carro, você vai vender sua casa, e aí vai um avaliador, vai uma pessoa lá para verificar de fato quanto que vale isso, né? Sim. Qual que é a deteriorização do tempo, como que está o valor de mercado. Isso acontecia, por exemplo, naquela época com os escravizados também. Então, verificava a idade, verificava a saúde. Então, se tinham, por exemplo, duas pessoas brigando a respeito de um grupo. Ah, não, mas eu te paguei a mais, não, eu te paguei a menos. Isso ia para a justiça e vinha um avaliador e verificava isso e falava, olha, vale tanto, vale isso, vale aquilo, tá muito, tá pouco. Então, tudo isso foi possível porque a legislação abraçou esse absurdo, abraçou essa grande violação, né, aos direitos humanos e aos direitos da humanidade, abraçado nesse sentido da propriedade. Então, de fato, considerou ali enquanto coisa, enquanto propriedade. Então, quando a gente avalia, por exemplo, nossa, o que foi a alforria? Né? O que era a alforria? O que era essa possibilidade
de você ter a sua liberdade mediante esse instrumento. Então, a gente verifica que tinha a alforria, que ele era dada, era doada, né? Eu dava a você o seu próprio direito a si mesmo. Olha que coisa absurda. E eu tinha uma alforria onerosa, que era aquela que tinha que ser paga, independente de quem fosse, tinha que ser paga. Então, a gente vê em toda a legislação abolicionista essa questão da necessidade do pagamento. Na alforria, que aconteceu paralelo em todo momento, e nas legislações abolicionistas também. Então, foi necessário ter um pagamento. Por quê? Porque existia um direito de propriedade que foi rompido de alguma forma. Né? Então, se você quer uma coisa que é minha, você tem que comprar. Se você mesmo se quer, você tem que se comprar. Então, de uma forma bem objetiva, seria isso, né? Então, é absurdo de se pensar, até dar certo um mal-estar, né? De pensar, não, mas realmente era assim que acontecia. E dois grandes exemplos que eu tenho, peraí que eu só vou pegar aqui. Tô falando muito rápido? Acho que não. Tô conseguindo Não, se eu acompanhar estiver bem. falando rápido, vocês vão me dando o termômetro aí para eu saber como é que tá? Então, assim, para dar mais um exemplo dessa questão dessa relação de propriedade, né, que se deu nessa escravização e como que é característico das leis abolicionistas a questão da indenização pelo rompimento desse direito à propriedade, eu vou dar um exemplo, assim, muito tão absurdo quanto, né? Apesar de se ver isso em toda a legislação, eu vou trazer. Ah, legal, Cris, tá bom, beleza, então. Qualquer coisa vocês vão falando aí que eu vou ajustando a fala para a gente poder conversar bacana. Então, o que acontece, né? Um exemplo mais elucidativo, digamos assim, do que foi essa relação de propriedade. Agora eu pergunto para vocês que estão aí me ouvindo, para quem já ouviu falar alguma vez na lei do ventre livre, escrever aí para mim o que é a lei do ventre livre. Quem sabe? O que era essa bendita, né? O que era? O que ela dizia? O que é isso? Né? Que a gente viu na escola, viu na quinta série, depois viu. E aí? O que é? Quem se arrisca a dizer aí para mim? Curiosa agora. Ninguém, não é possível. Vamos ver o que Nenhum tá escrito. voluntário, não? Ninguém quer arriscar dizer para mim? Ninguém? Vou falar sozinha? Acho que dá um tempinho entre a pessoa digitar e aparecer aqui também, não sei. Não sei se Ah, é pode tão ser. real. Pode ser isso mesmo. Olha, já que vocês não querem dialogar comigo, me deixaram sozinha, eu vou seguir. Então, elucidando essa relação, né, de propriedade, de tratar essas pessoas enquanto coisa, que foi feito na escravização. Poderia arriscar, Julietânia, não tem problema, a gente está construindo junto. Deixa eu ver você. Mas assim, Legal. pelo Então menos a tá. ideia geral que a gente tem, né? A ideia já propagada é que as pessoas, que a partir daquele momento, as crianças que nascessem estariam livres, né? Basicamente isso, né? Sim, é o que a gente aprende. É o que eu aprendi na escola também, né? Então, a lei do ventre livre deu liberdade aos filhos de mulheres escravas, né? E isso é tido e é reproduzido, assim, em larga escala, nos livros didáticos e tudo mais. Só que a letra da lei, a leitura fria mesmo da letra da lei, ela diz pra gente uma outra relação. Então, antes de dizer o que está nessa lei, o que está escrito nessa lei, eu quero contextualizar com vocês uma situação. Antes mesmo, né, de eu ter essa lei do ventre livre, eu já tinha duas legislações que tratavam do fim do tráfico negreiro, tráfico de escravos. A primeira, inclusive, que é a Lei Feijó, ela disse o quê? Se chegou aqui, manda embora. De onde veio, não sei. Mas a partir de hoje está proibido. Chegou no porto, vai voltar. Vai voltar para onde? Quem trouxe, leva. Aqui a gente não quer.
E esse debate sobre a abolição da escravidão, ele foi acontecendo de forma gradativa e ele se concentrou basicamente em dois grandes discursos. Claro que tiveram pessoas que pensaram diferente, mas eu estou trazendo dois grandes grupos. Então eu tinha um grande grupo que dizia não, a gente tem que acabar com a escravidão. A gente precisa abolir a escravidão. Por quê? Porque a gente está preocupada com a implementação de um novo regime. Eu quero sair da monarquia, eu quero a república, eu quero a industrialização, eu quero progresso. E isso não combina com a escravização. E eu tinha um outro grupo de discurso que dizia, não, a gente quer continuar assim. A gente quer continuar agrário, a gente quer continuar explorando mão de obra escrava, e a gente quer continuar a monarquia. Então, nesse processo, nesse discurso, que não é só abole ou não a escravidão, é quem nós seremos. Qual será a nossa política, qual será a nossa economia, qual será a nossa sociedade. Eu tive ali, repetindo, eu tive a abolição do tráfico, não pode mais. Se chegou, foi embora. Se ficou aqui, eu vou ter que avaliar. Então, eu tinha uma jurisdição só para isso. Tinha um grupo de pessoas que iam verificar o que iam se fazer com essas pessoas, mas aqui não iam ficar. E aí veio, então, a lei do ventre livre. E a lei do ventre livre, ela diz o quê? Olha, a partir de hoje, os filhos de mulheres escravas que nascerem, vão ficar sob os cuidados dos senhores de sua mãe. Eu vou dizer as palavras que estão na lei, tá, gente? Sim. Politicamente eu não concordo, mas eu vou dizer isso para mim conseguir ser mais objetiva na fala. Então ela dizia o quê? Essas crianças que nascessem após dessa data iam ser cuidadas pelos senhores de sua mãe até os 8 anos de idade. Quando essa criança ela completar 8 anos de idade, o senhor, seu dono, e de sua mãe, teria um prazo de 30 dias para escolher o que ele queria que acontecesse. Ele poderia receber uma indenização do Estado, e esse menor ia ser colocado numa outra relação. Menor também não é uma fala minha, tá, gente? Vou deixar claro, não, eu não compactuo com essa fala política de menor. Então, essa criança, 8 anos, ela seria colocada em casas assistenciais se esse senhor escolhesse receber essa indenização, ou esse senhor poderia escolher, a título indenizatório, continuar explorando desse serviço até essa criança fazer 21 anos. Então, de um lado e de outro, essa criança continua sendo constrangida e obrigada ao trabalho até os 21 anos. Ainda que pese que a legislação diz, por exemplo, né, da proibição dos castigos severos a essas crianças, ainda é um regime escravocrata. Então, não existe essa liberdade aos filhos de mulheres escravas. Existe um sistema de reconhecimento e de pagamento de uma indenização por esse rompimento. Seja pago pelo próprio sujeito, né, pelo menor de ter que trabalhar até os 21 anos, né, ou pago pelo Estado. E quem vai escolher o que vai acontecer com ele ainda não é ele. Ainda é esse senhor de sua mãe, que na verdade vai ser seu também, só que então aí se cria, a gente usa a palavra sui generis, né? Se cria um status de condição de liberdade, em que na verdade é uma liberdade condicionada. E nesse caso da lei do ventre livre, é uma liberdade condicionada ao trabalho. Né? Então, essas instituições, essas associações para onde essas crianças eram encaminhadas, extremamente rigorosas, elas eram obrigadas a trabalhar da mesma forma, né? Tinha a questão da vadiagem, se você não estava trabalhando, você era considerado vadio, e aí você ia ou para a obrigatoriedade do trabalho, ou tentar ali uma correção pelo sistema penal, encarceramento e também na exploração do corpo físico e tudo mais, né? Então, assim, criou-se uma lenda, né, em volta da lei do ventre livre, que não é real, que não é o que está lá, né? Então, quando vocês ouvirem da próxima vez, olha, a lei do ventre livre deu liberdade, aí você vai falar, opa, peraí, vamos conversar sobre essa condição livre. Né? Então, ela é gradativa e condicionada. E ainda assim,
com a necessidade de um pagamento de uma indenização. Essa questão da indenização, ela é recorrente em toda a legislação abolicionista. Então, esse exemplo da lei do ventre livre é um exemplo disso, de como é uma relação de propriedade, o bem-estar, né, dessa criança, da sua família, como é que vai ser? Então, assim, a lei do ventre livre, ela é uma das primeiras que trouxe para a gente aí o nosso direito de família, porque também tem diferença, né? O nosso direito de família que começou a ser construído nesse período, ela passou pela lei do ventre livre, que na lei do ventre livre é que está escrito, não posso separar a família. Até então eu podia. Ali está falando que eu não posso. Mas, ao mesmo tempo, como que eu vou dizer quem é ou não da mesma família se as matrículas e os cadastros vieram só depois com a lei de sexagenário? Né? Então, assim, é muito parecido, de fato, com a política que a gente tem hoje em dia, não só em relação à liberdade, mas no uso fruto de todo e qualquer direito fundamental que nos garantem. Então, nos garantem, por exemplo, o direito ao acesso ao ensino superior, mas a gente não tem permanência. Mas como que faz? Né? Então, eu te dou uma condição livre, eu te dou uma série de restrições para você ter o gozo daquele direito que não iguala. Então, fica muito clara essa relação de propriedade nessa lei. Né? Então, não tem muita dúvida, não tem muito questionamento. Eu tenho uma prioridade da relação de propriedade, da relação de coisa e da indenização. Né? Para você ver, e essa mãe? Se ela quisesse ficar com esse filho dela? Né? E essa família, se quisesse se manter, como é que seria? Né? Então, inclusive, fala mais para frente que independe quem paga. Se é a mãe, se é o menor, se é o Estado, desde que essa pessoa receba a sua indenização, tá tudo certo. E se ele não receber essa indenização, ele ainda tem direito a manter a exploração desse trabalho, até que essa criança faça 21 anos. Eu só consigo ficar pensando abolição para quem? Né? É muito complexo, né? Como de forma muito explícita a indenização e os benefícios não estão para nós, não estavam para nós. Em nenhum momento. Rubia, na sua fala, você trouxe a questão da pessoa livre e a questão da pessoa liberta, que mais uma vez, né? Talvez para nós fora do campo do direito pode ser sinônimos, pode a priori parecer sinônimos. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, como que se dá essa questão da pessoa livre e da pessoa liberta no campo do direito. Essa avaliação, né, desse direito à liberdade, desse direito fundamental à liberdade que a gente fala hoje, ela tem várias nuances, várias perspectivas e várias características nesse processo, da escravização até hoje. Então, com a escravização, eu tenho 0 de direito à liberdade, né? Eu tenho um não reconhecimento da humanidade, eu tenho uma coisificação de um grupo de pessoas pela legislação e por uma sociedade. E recuperar essa humanidade e recuperar o reconhecimento, né? Porque nunca deixaram de ser. Então, recuperar o reconhecimento dessa humanidade, dessa igualdade, dessa liberdade, além dele ter sido muito gradual, ele foi colocado com várias características e várias limitantes que, em muitos momentos, parece que se criou categorias de liberdade. Se criou possibilidades diferentes de ser livre, de forma que significar ser livre não era a mesma coisa. Então, em uma determinada situação significava uma coisa, em outra determinada situação significava outra coisa. E eu vou dar alguns exemplos. Então, eu vou olhar aqui para mim não incorrer a nenhum erro, tá? Então, na Lei Feijó e a Eusébio de Queiroz, que foram as primeiras lá atrás, né, da proibição do tráfico transatlântico e tudo mais, a liberdade daquelas, elas já não poderiam estar aqui. Elas já seriam consideradas livres. Não é para chegar, não é para estar. Chegou, tem que ir embora, tem que voltar, alguém leva. E os que estão aqui são livres, mas são de uma condição livre que vai ser avaliada por alguém, por um outro, para dizer se realmente esse que está dizendo que é livre porque pode ser que não seja. Então, essa relação de liberdade, de gozo de liberdade que a própria legislação traz, primeiro está condicionada a uma avaliação.
Assim como eu falei a avaliação do apartamento, do carro, vai alguém lá para verificar que aquela pessoa veio mesmo naquele navio, veio mesmo depois da lei que proibia, se realmente é quem estão dizendo que é. Então, essa liberdade vai estar condicionada a uma avaliação. Na época era uma mistura, como é muito diferente do que hoje é a estrutura jurídica, era uma mistura de marinha, com juiz de órfãos, que fazia essa avaliação muito dúbia sobre, na verdade, de quem era essa responsabilidade, né? A lei do ventre livre, como eu acabei de falar, ela também trouxe uma condição de liberdade, um status intermediário, em que você é livre, mas você não é, porque você não tem escolha, Ai, nem do seu próprio corpo, né? Nem do seu ir e vir, nem de nada, né? Então eu tenho esse status, condição livre, que não se iguala à liberdade, por exemplo, dos demais, né? E o sexagenário, ele trouxe o liberto, né? E eu acho muito bacana que quando a gente fala essa questão de ingênuo, liberto, livre, tudo isso mostra o status de onde essa pessoa está. Se ela é alforriada, se ela veio mediante liberdade por uma legislação, se de fato ela é livre ou ela não é. Mas o que a gente verifica nesse processo todo, porque até a questão da alforria dá um status de negro forro, não de pessoa livre, né? Então, essa liberdade pela legislação, ela sofre uma série de condicionantes, né? Em que, na verdade, a gente vai ter uma igualdade material, legal, de status jurídicos bem mais para frente. Então, 14 de maio, né, um dia depois, eu ainda tinha essas várias categorizações e possibilidades do exercício do direito fundamental de liberdade, e a partir daí, obviamente por correlação, outros direitos fundamentais, a exemplo da saúde, saúde. educação e tudo mais, né? Inclusive, já fazendo um parâmetro um comentário da lei de sexagenário, que também trouxe várias coisas, mas dentre outras coisas, para aqueles escravizados que estavam doentes, o senhor não tinha direito à indenização. Ele tinha que continuar com aquela pessoa inválida, doente, velha, com ele. Né? Ele não podia Entendi. receber a indenização e se livrar daquele problema. Né? Ele tinha que continuar responsável por aquela pessoa até a sua morte. Então, assim, em linhas gerais, é isso. Essa relação de coisa e essa relação de pessoa que foi imputada pela legislação. Mas eu quero só colocar um parênteses, que em nenhum momento aquele grupo populacional aceitou essa realidade, né? Isso eu vou trazer Que mais a para gente vai frente. falar. Como eu falei desde o começo, eu estou fazendo uma análise da legislação, né? Daquilo que se legislou e daquilo que se considerou, que se tentou fazer. Mas a gente sabe que o nosso conhecimento, a nossa tecnologia, fez com que isso não desse certo como eles gostariam, né? Tanto que, apesar desse genocídio que eu estou mostrando para vocês com base nessa legislação, não deu certo. Ainda que tenham matado muito e vários, nós ainda estamos aqui. Sim, perfeito. Há um outro lado da história, né? Rúbia? Exatamente. E Ah, mais vitorioso, mais interessante, com né? outras Com mais possibilidades. identidade. Eu acho que o que você trouxe até aqui, Rúbia, está nos mostrando o que eu iria te pedir para comentar agora, que é a gente está entendendo que há uma diferença, então, entre ser abolicionista e se preocupar com a inclusão dos negros. Não parece que é a mesma coisa, né? Gostaria que você comentasse sobre isso. Sim. E eu acho que essa é uma observação muito importante, porque tem vários nomes na história que são muito bem vistos, muito bem quistos enquanto abolicionistas, né? Eram abolicionistas, lutavam a favor da libertação dos escravos, contra o fim do regime escravista, mas o que a gente observa em vários discursos no decorrer desse tempo todo da história é que ser abolicionista não necessariamente significa uma preocupação com essas pessoas, com esse reconhecimento, com essa valorização, com essa inclusão.
Ser abolicionista significa que você é contra um regime de exploração do outro através da escravidão. Não necessariamente que esse outro, aí vem a questão da outridade da Grada Quilomba, né? Não a questão desse outro vir e fazer parte para construir o nosso, né? Então tem um filme, a qualidade da imagem dele não é boa, porque é um filme muito antigo, mas ele conta a história do Barão de Mauá, que é uma dessas pessoas que é muito bem vista, muito bem falado na história como um grande abolicionista, ele foi visionário, defendia a república, a industrialização do país, etc. E no filme é muito legal que ele tinha um grupo de escravizados que estavam trabalhando para ele, construindo alguma usina, alguma coisa assim. E ele foi fazer aquele discurso lindo, acalorado, pelo fim do regime escravocrata, etc. E aí ele falava assim: não, então vocês trabalhem, paguem a alforria de vocês, comprem a liberdade de vocês e vamos construir uma nova nação. Então, assim, é muito comum que ainda nesses discursos abolicionistas eu ter essa ideia de que tudo bem, mas o meu direito à indenização vem primeiro. É abolicionista, mas eu comprei. E agora? Quem que vai pagar a conta? Uhum. Né? Então, é a mesma coisa a questão hoje da democracia. Você falar que você é a favor da democracia não necessariamente diz que você é a favor da inclusão das minorias. Fazendo uma analogia, é bem parecido com aquela época. Ah, você é abolicionista? Que legal, vamos conversar mais. Qual que é a sua proposta? O que vai ser feito com essas pessoas? Né? Esse tipo de trabalho que esses jovens, né, eram obrigados a ter. Que tipo de trabalho é esse? Né? E o salário? É pago? Quanto que é pago? Quem que cuida desse dinheiro? Nessa questão da vadiagem, do encarceramento. Então é aquela coisa, né? Não, mas eu Se sou a favor aprofundar. da democracia, mas não é bem assim. Eu sou abolicionista, mas não é bem assim. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa leitura, com essa análise do ser abolicionista na construção da nossa história. Não necessariamente é uma ideia que nos favorece. Perfeito. Uma outra coisa também, Rúbia, que você pontuou bem um pouquinho já até aqui, essa questão da abolição gradual. O que que você pode falar sobre isso, né? E quais foram as consequências disso, né? E quando você fala, parece que é hoje, né? Várias coisas, vários elementos estão muito presentes na nossa sociedade, no nosso cotidiano enquanto pessoas negras, né? Sim. E às vezes, dependendo do grupo com quem a gente conversa, fica muito difícil de exemplificar e de mostrar o que, que a gente está falando quando a gente está falando de um racismo estrutural. E quando a gente avalia como foi conduzido esse processo abolicionista, a gente vê que de fato foi essa manutenção dessa estrutura que a gente vive até hoje. Então, obviamente que teve mudanças, não estou dizendo que não teve avanços, não é nada disso. Eu estou falando de uma questão estrutural. Né? Então, o nosso próprio direito à liberdade, olha para você ver as questões absurdas que estão acontecendo com pessoas negras que estão tendo que sair de casa e estão de máscara e estão sendo abordadas e tudo mais. Então, assim, o nosso direito à liberdade, ele ainda é condicionado. Ele ainda é condicionado a várias coisas, né? Então, quando a gente fala dessa questão da abolição gradual em relação a essa legislação, é porque, de fato, foi se resolvendo à medida que não deu mais para continuar. Não existiu uma grande política, uma grande bandeira, uma grande preocupação de se pensar como construir essa outra sociedade. Ou talvez teve, mas essa sociedade que eles pensaram em construir é uma sociedade completamente exclusiva, que exclui e é genocida. Né? Então, como que pode uma legislação de 2 artigos conseguir por fim e resolver, né, toda essa grande vala, essa grande diferença que foi construída? Porque quando você verifica a legislação abolicionista, de um lado, você tem o extermínio desse grupo populacional afro-brasileiros, desde a primeira lei, igual eu falei para vocês, Sim. não, pode voltar. E ao contrário, esse fundo que foi criado para poder pagar a emancipação, ele também financiou a imigração branca,
né? Então, a mão de obra livre nunca foi planejada ou almejada para ser realizada pelas pessoas negras, afro-brasileiras, né? Pelas pessoas libertas ou em condição de liberdade. Isso não estava no plano. Desde lá atrás, desde a lei do sexagenário, eu já tinha essa previsão dessa imigração. Então, hoje você vai em São Paulo, você tem bairro japonês, você tem Sim, bairro italiano, você vai no sul e você tem colônias alemãs, né? Aquela coisa. Mas e cadê os bairros bantos, os bairros jejes, né? Então, eu tive uma mudança de estrutura social para que esse grupo fosse excluído. É exemplo da lei de terras. Até a lei de terras, 1850, bem antes da abolição, não era necessário comprar para ter terra. Nenhum desses grandes, que são grandes até hoje, comprou. compraram. Né? Então, em 1850, eu precisava comprar. Né? Mas essas pessoas, para incentivar essa imigração, foi feita toda uma política pública de embranquecimento para trazer essas pessoas, colocá-las na lavoura e poder utilizar essa mão de obra livre. Né? Então, ela foi gradual, né? Ela foi lenta, ela não foi de uma vez, não foi a lei de 3 de maio. Não foi. É impossível que esses dois artigos, apenas dois artigos, resolver essa grande questão que foi a escravização no Brasil. Mas isso tudo foi preparado, isso tudo foi construído pontualmente, né? Então eu acho que é bacana reforçar essa questão, né? Porque hoje, quando a gente fala de políticas públicas, hoje, quando a gente fala de reconhecimento desse racismo institucional, hoje, quando a gente fala de garantias e gozo, de direitos fundamentais, e a gente diz que foi construído para que não tenhamos, é disso que a gente está falando. Foi construída uma sociedade para que a gente não esteja, para que a gente não circule. Perfeito. Tô vendo o comentário aqui da Pérola Negra falando dessa questão. 13 de maio não é um dia muito importante para mim. Eu prefiro esperar o 20 de novembro, né? Mas é importante a gente utilizar o 13 de maio justamente para problematizá-lo, né? Já que está tão enraizado na sociedade, as 13 de maio, a princesa Isabel Salvadora, que aboliu, né, as pessoas escravizadas, a gente pode aproveitar essa data para problematizar e ressignificar o que exatamente foi esse 13 de maio, né? E aí, como você Sim. falou, Rubia, eu queria que você falasse também, então, o outro lado, né? A gente veio falando das legislações, mas o que a gente teve de contrapartida a esse cenário e como essa contrapartida, esse cenário de contrapartida se comunica com o Brasil que a gente tem hoje? Eu só quero comentar uma coisa antes da gente passar para esse lado, que assim, eu acho que a sociedade ocidental ela gosta muito de heróis. E acho que mesmo que se talvez Zumbi fosse vivo hoje, ele não ia aceitar que fosse dito só a ele a referência a Quilombo dos Palmares, porque aquilo foi uma construção coletiva, foi uma construção social com muitos. Muitos construíram aquilo ali. Ainda que líder, e ele tem que ser sim, né, referência, eu só estou dizendo que se fosse uma referência afro-brasileira, né, a gente falaria desse todo, desse coletivo, até daqueles que vieram bem antes de Zumbi e ajudaram a construir todos esses focos de resistência. E eu queria dizer que tiveram vários. A população africana, seus descendentes, população afro-brasileira, desde a escravização até esse período de abolição e pós-abolição, eles tiveram vários movimentos, não só de resistência pacífica, mas de levantes também. Mas, infelizmente, essa parte da história nos foi tirada. Então, eu tenho certeza que existiram muito mais do que a gente conhece hoje. Mas o que eu queria destacar hoje foram essas realizações, esses movimentos de construções coletivas de outra possibilidade de sociedade, de ser, estar, viver e conviver. Então, eu vou destacar para esse momento histórico, né, escravização e abolição, a questão dos quilombos. É muito minimizado pela história o que foi a construção e a organização desses quilombos, que foram vários.
Palmares é muito conhecido, mas foram inúmeros, alguns destruídos sem que nem antes a gente pudesse conhecê-los e poder receber e continuar essa herança ancestral. E isso foi possível porque, ao contrário do que tentam nos dizer todos os dias, nós temos conhecimento de tecnologia. E quando eu falo de tecnologia, eu estou falando de todas as tecnologias. Eu estou falando de tecnologia bélica, tecnologia de guerra, tecnologia de solução de conflito, tecnologia jurídica, tecnologia de construção de indumentária, tecnologia de solo, de plantio, tecnologia de camuflagem, né? Todo tipo de tecnologia que a gente conseguir pensar, nós somos herdeiros. Então, isso existia desde lá e continua existindo até hoje. Então, eles gostam de falar como se fossem 2, 3 pessoas que se juntaram ali. Não, né? E nós conseguimos juntar pessoas de comunidades muito diferentes. É muito difícil falar africanos e afro-brasileiros sem fazer jus a essa diversidade. Foram várias comunidades, de várias sociedades diferentes, com idiomas diferentes, com a sua própria representação política e religiosa. E eles conseguiram esse grande feito de dialogar e construir mesmo diante dessa diversidade. Então, a tecnologia do diálogo nós também temos. E hoje, ao meu ver, é uma grande carência da nossa sociedade hoje, é conseguir dialogar de fato, né? O diálogo é uma comunicação que tem um resultado. Não é só essa briga, essa disputa em que você não consegue construir junto. Então, sempre existiu essa iniciativa, essa inovação de construir outras formas de viver. E eu quero destacar o Quilombo, porque ali eu tenho uma própria organização política, eu tenho uma distribuição de terra, eu tenho uma distribuição de comida, eu tenho uma participação comunitária. E lá naquela época em que o Brasil ainda era monarquista, aquilo ali foi uma realização de afrofuturismo. Sim. Não foram só os negros que viveram em quilombos, né? Nós não excluímos, a gente não se limitou, a gente não construiu um muro. E durante muito tempo nós conseguimos viver de uma outra forma, no meio de uma monarquia, conseguir viver de forma comunitária. Por quê? Porque nós temos essa tecnologia. Nós temos esse conhecimento ancestral que hoje, depois dessa ruptura tão grande que tentaram fazer com a gente, com a nossa história, a gente tem que resgatar, a gente tem que buscar, mas a gente tem esse acesso, a gente tem essa herança. E hoje, tendo em vista todos esses reflexos da escravização e da abolição, né, que são esses grandes muros que ainda existem na nossa sociedade hoje, que limitam o nosso direito de viver, o nosso direito de existir, o nosso direito de liberdade, todos os nossos direitos fundamentais. Então, a gente continua sendo essa grande comunidade potência, que conhece dessa tecnologia. Então, hoje, a gente tem número suficiente para decidir uma eleição. Então, o que está acontecendo? Né? Então, quando a gente vê o afroconsumo, olha o que as mulheres negras fizeram com a indústria química de cabelo. A gente mudou tudo. O grande problema é que a gente não tem acesso a recursos para criar a nossa própria indústria e fazer a nossa própria indústria que vai produzir os cremes para o nosso cabelo e fazer o dinheiro movimentar entre nós. Mas ainda assim, com vídeos simples de internet, com conhecimentos tradicionais a respeito do ovo, da maionese, de tudo mais, a sala online mudou. E ela está ganhando muito dinheiro. Mas hoje já mudou, a gente já tem produto para cabelo. Então a nossa força econômica, política e social, enquanto população afro-brasileira, é muito grande. E quando a gente fala de inovação, a inovação está aqui com a gente, no outro, naquele que nunca participou. Então, quando a Monique Evelyn fala que as comunidades, na verdade, são os grandes centros urbanos, né? A grande solução das nossas crises econômicas, políticas e tudo mais, é isso, porque a gente ainda não participou. A nossa forma de viver, de fazer e de pensar, de lidar com a saúde, com a doença, com as possibilidades. Então, eu acho que apesar de toda essa tristeza e a dificuldade mesmo de ser negro no Brasil, toda essa limitação aos direitos fundamentais, não pode ser maior do que a nossa certeza
a nossa certeza de que nós continuamos potência. Perfeito. Agora eu não sei o que falar depois dessa fala tão Eu acho potente. que já está Acho que a acabando, gente, né? a gente está quase acabando. Acho que a gente vai precisar de outra live sobre afroempreendedorismo, Vamos demais. afrofuturismo, né? Outras Já possibilidades de aceitei. organização Vamos. enquanto sociedade, né, Rúbia? Tem uma pergunta que o Gabriel Davi Camargo mandou. A gente tem uns 5 minutos ainda. Assim, uns 4, porque se passar de 1 hora a live já encerra. Fecha. Queria só Uhum. não deixá-lo de fora, que ele enviou a pergunta. Se você puder comentar de uma forma mais breve, tudo bem. Ele pergunta, voltando, né, lá naquele contexto do 13 Só de repete maio, o nome dele para mim, por é favor, Gabriel Camila. Davi Camargo. Gabriel. Ele pergunta como se deu a integração dos libertos, integração e depois em aspas, no período pós-abolicionista. Eu acho que a gente já falou sobre isso, a gente entendeu como se deu a integração, né? Mas é importante falar. Ela não existiu, né? E eu tinha até separado aqui na legislação, mas agora eu não vou achar, porque na própria lei do ventre livre, por exemplo, também tinha esse período, desculpa, lei de sexagenários, tinha esse período que depois da lei a pessoa ainda continuava condicionada ao trabalho escravo. Então, o 13 de maio, ele não fez nada. Ele não trouxe nenhuma possibilidade de integração. Então, eram pessoas que não podiam nem andar, nem estar por aí, eram vadias, eram presas, não podiam realizar todo tipo de trabalho, apenas alguns tipos de trabalho, trabalho de subserviência, né? E eu também tinha a questão da terra, que para ter terra eu ia ter que comprar. Então, até a questão dos espaços geográficos dos centros urbanos e tudo mais veio dessa negação, né? Na verdade, dessa não inclusão e dessa tentativa legal, nesse período todo, de ter êxito nesse genocídio. Porque se eu não permito que essa pessoa exista, se eu não quero que ela esteja aqui, né, se eu não dou a ela o mínimo de condições, então, de fato, eu estou sendo um estado de genocídio. Perfeito. Nossa, a gente poderia ficar aqui horas, né? O pessoal tá aqui falando live excelente. Algumas pessoas perguntaram, as lives ficam gravadas no IGTV, então fica salvo lá. Muito bom. Eu e a Ruby, a gente já se conhece há muitos anos, né? Foi um prazer enorme poder ouvi-la por essa hora. Eu vi várias pessoas comentando. Agradeço muito, Rúbia, por reservar um tempinho e falar conosco. Muito obrigada por ter aceito o convite. Agradeço a todas as pessoas envolvidas. Está só eu e a Ruby aqui, mas são várias pessoas envolvidas para que a atividade aconteça. Na próxima quarta-feira a gente tem outra live com outras discussões. A gente vai sempre usando esse espaço aqui para fazer esses tipos de reflexões, né? Te agradeço muito, Rúbia. Eu que agradeço todo mundo. A Uniab é minha casa, eu espero sempre me sentir assim. Eu espero mesmo que a gente possa construir várias outras coisas em relação ao afronegócio, porque com base nisso tudo que a gente falou, a gente realmente precisa da apropriação do que nós temos de conhecimento para o desenvolvimento econômico, né? Então é necessário. E obrigada a todo mundo, desculpa o nervosismo e estou à disposição sempre. Nem pareceu, né? Sol, você é linda, Sol! A Ruby é apaixonada. Obrigada a todo mundo. É a mãe da Camila, gente. Ela é maravilhosa. Muito obrigada. Boa noite a todas e todos. Se Obrigada, cuidem, gente. fiquem em casa. Obrigada a todo mundo. Na próxima quarta a gente volta. Tchau. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Um beijo.